Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Já estamos na nossa 21ª aula para o 9º ano de ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos desdobramentos da Europa ainda no cenário mundial da primeira metade do século XX. A gente vai trabalhar sobre a Revolução Russa e o seu significado histórico, não só para a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas para os desdobramentos do mundo inteiro, certo? Então vamos lá, observem aí. A Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia que, após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório, resultou no estabelecimento do poder soviético sob o controle do Partido Bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União Soviética, que durou até 1991. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estava concentrada nos campos, que era a produção de gêneros agrícolas. E isso era uma problemática muito grande, porque enquanto uma pequena parcela da população russa vivia do luxo e das grandes riquezas, a grande massa, a grande maioria, estava em extrema pobreza. Inclusive, era muito o número de pessoas que não sabia ler ou escrever e que não tinha acesso a esses princípios básicos. Então, a Rússia estava em uma crise econômica, social e também política muito grande nesse cenário europeu dessa primeira metade do século XX. Continuando, a Rússia czarista. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O czar, czar basicamente é um imperador ou um rei, era quem comandava, quem estava no poder, isso dentro desse sistema monárquico na Rússia, certo? Então, por isso que é chamado de Rússia czarista, que é esse processo aí de monarquia. O czar governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, concentrava poderes em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia. Mesmo os trabalhadores urbanos que desfrutavam os poucos empregos da fraca indústria russa viviam descontentes com o governo do czar. No ano de 1905, Nicolau II mostra a cara violenta e repressiva de seu governo. No conhecido Domingo Sangrento, manda seu exército fuzilar milhares de manifestantes. Esses manifestantes estavam indo rumo a essa manifestação para tentar reivindicar seus direitos e acabam sendo duramente massacrados pelos soldados desse czar, certo? De Nicolau II. Isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. Marinheiros do encouraçado Potemkin também foram reprimidos pelo czar. Começava então a formação dos sovietes, que era uma organização de trabalhadores russos, sob a liderança de Lenin. Os bolcheviques começavam a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. A Revolução compreendeu duas fases distintas. A Revolução de Fevereiro de 1917, que foi em março de 1917 pelo nosso calendário ocidental, que derrubou a autocracia do czar Nicolau II da Rússia, que foi o último czar a governar, e procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal. Aí tem uma imagem do czar Nicolau II. E a Revolução de Outubro, que aconteceu basicamente em novembro, pelo calendário ocidental, que é o calendário que a gente utiliza, de 1917, na qual o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, derrubou o governo provisório e impôs o governo socialista soviético. Para a gente tentar se situar um pouco, basicamente a Revolução Russa vai ser responsável por romper com o sistema capitalista que estava presente na Rússia e tentar implementar um novo sistema de governo baseado nos ideais de Karl Marx e Friedrich Engels, que é o socialismo, certo? Só que a Rússia ela queria um pouco mais, ela queria além desse socialismo, ela queria que
não a Rússia como um todo, mas os manifestantes que estavam insatisfeitos com o governo. Eles queriam que a Rússia adotasse o sistema comunista, que basicamente é a última etapa do socialismo, é quando toda a sociedade já está vivendo dentro do socialismo e aí se torna uma sociedade comunista. Mas para chegar ao comunismo era necessário antes passar pelo socialismo, certo? Então, continuando. O novo governo. O poder supremo, na nova estrutura governamental, ficou reservado ao Congresso dos Sovietes de toda a Rússia. Os sovietes eram os trabalhadores que estavam aí em busca desses seus direitos, certo? O cumprimento das decisões aprovadas no Congresso ficou a cargo do soviete e dos comissários do povo. Primeiro o governo operário e camponês, que teria caráter temporário até a convocação de uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia para se elaborar uma nova Constituição. Lenin foi eleito presidente do Soviete, onde Trotsky era comissário do povo e ministro das Relações Exteriores, e Stalin das nacionalidades. Joseph Stalin foi o dirigente máximo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a nossa famosa URSS, de 1929 até 1953. Percebam aí que ele já assume o poder da União Soviética posteriormente à Primeira Guerra Mundial e, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial. Governou por meio do terror, embora também tenha convertido a URSS em uma das principais potências mundiais. Então, basicamente, um dos grandes impulsionamentos para a Revolução Russa acontecer foi porque a Rússia estava passando por todas essas crises econômicas, todas essas crises sociais e políticas. O povo estava passando fome, o povo não tinha o que comer, não tinha onde trabalhar, não tinha do que sobreviver. A Rússia estava com uma economia defasada, eles não tinham muita armamento, não tinham muito dinheiro, não tinham muitos produtos, mas mesmo assim decidiram entrar na Primeira Guerra Mundial, o que não durou muita coisa, porque em curto período de tempo a Rússia perdeu basicamente todos os seus soldados na guerra, os seus armamentos, a sua economia se defasou mais ainda e com isso o povo ficou cada vez mais insatisfeito. É por isso que em fevereiro de 1917 acontece a primeira fase da Revolução Russa e em novembro, outubro, acontece a segunda fase, certo? E isso muito da insatisfação do povo com o governo de Nicolau II. Por isso que eles rompem com o capitalismo e criam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que apesar de ter sido criada com todas essas defasagens que a Rússia passou, ela se tornou uma das grandes potências mundiais, principalmente sob o governo de Joseph Stalin, que começou a assumir a União das Repúblicas Socialistas no ano de 1929, certo? Continuando, observem. O novo governo pôs fim à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial através do Acordo de Paz de Brest-Litovsk, assinado em 3 de março de 1918. O acordo provocou novas rebeliões internas que terminaram em 1920, quando o Exército Vermelho derrotou o desorganizado e impopular Exército Branco anti-bolchevique. Lenin e o Partido Comunista Russo, nome dado em 1918 à formação política integrada pelos bolcheviques, assumiram o controle do país. A 30 de dezembro de 1922 foi oficialmente construída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é um dos grandes passos de toda essa Revolução Russa. A construção dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o rompimento com o capitalismo, com o sistema capitalista e a adoção desse sistema socialista, que culminava futuramente num possível sistema comunista. A ela se uniram os territórios étnicos do antigo Império Russo. Oposição. Observe. O Partido Operário Social-Democrata Russo era crítico com a política do país, porém, as divergiam de como solucionar o problema da Rússia. Isso acabou por dividi-la em duas correntes. Então, apesar deles estarem unidos no mesmo ideal, que era o rompimento com o capitalismo, o surgimento de uma nova ideologia, esse partido ele era dividido em duas grandes correntes, que eram os bolcheviques, que significa maioria em russo, liderados por Lenin, que defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder, e os mencheviques, que era a minoria em russo,
liderados por Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Então, uns eram os mais radicais e os outros eram os mais pacíficos, vamos dizer assim, a maioria e a minoria, certo? Então, basicamente, esses foram os acontecimentos que desencadearam essa Revolução Russa. O que é importante a gente absorver é o porquê dela acontecer, de toda essa insatisfação econômica e política que a Rússia estava passando, principalmente com o setor mais pobre da população, o rompimento com o sistema capitalista, a criação da União das Repúblicas Soviéticas. Então, todos esses desdobramentos são muito importantes para o cenário mundial, principalmente para o cenário da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, certo? Então, para a gente absorver um pouco melhor o conteúdo, vamos fazer duas questões básicas para a gente melhor fixar. Observem aí, primeiro. O Partido Operário Social Democrata Russo era dividido em duas correntes. Quais eram elas e o que representavam? A gente acabou de falar dessas duas correntes. Apesar deles estarem unidos no mesmo ideal, eles se dividiam em dois, certo? Que eram os bolcheviques, que era a maioria em russo, e os mencheviques, que era a minoria em russo. Um, que a gente falou, eram os mais radicais, eles defendiam essa ideia revolucionária para chegar ao poder, e os outros, eles defendiam vias mais normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições, certo? Segunda questão, observe. Identifique a alternativa que descreve os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu significado histórico. Letra A. A Revolução Russa rompeu com o sistema capitalista ao adotar o socialismo, possibilitou o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que impulsionou a bipolaridade durante a Guerra Fria. Letra B. A Revolução Russa, apesar de romper com o antigo regime, manteve as antigas estruturas capitalistas e, historicamente, significou a oposição ao sistema capitalista. Letra C. A Revolução Russa rompeu internamente com as antigas estruturas capitalistas, manteve o equilíbrio entre as potências durante a Guerra Fria e significou a manutenção das antigas estruturas feudais. E letra D. A Revolução Russa manteve as antigas estruturas feudais, limitou o poder do czar e rompeu com o socialismo, que há séculos predominava no país. Então, qual é a questão certa? A alternativa certa é a letra A, certo? A Rússia rompeu com o sistema capitalista ao adotar o socialismo, possibilitou o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e impulsionou a bipolaridade durante a Guerra Fria, que era basicamente esse período de tensão entre os Estados Unidos, que era uma potência capitalista, e a URSS, que era uma potência socialista. As outras alternativas estão incorretas, na verdade, por pequenas coisas. Por exemplo, a letra B, a Revolução Russa, apesar de romper com o antigo regime, não tem nada a ver, o antigo regime é muito anterior a isso e aconteceu principalmente na França, da Revolução Francesa. A letra C fala aí de romper com as antigas estruturas capitalistas, mas diz que manteve o equilíbrio entre as potências durante a Guerra Fria. E não teve nenhum equilíbrio entre as potências. Havia a bipolaridade, certo? Era uma rivalidade. A alternativa D também está errada, incorreta, porque diz que a Revolução Russa limitou o poder do czar, mas rompeu com o socialismo. E, na verdade, ela rompeu com o capitalismo e adotou o socialismo, certo? Então, a alternativa certa só poderia ser a letra A. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que a gente tinha como objetivo nessa aula, desses desdobramentos da Revolução Russa. Para ter acesso a essa aula na íntegra e assistir quantas vezes vocês quiserem, acessem a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação. E a gente vai ficando por aqui, certo? Até mais, até a próxima. Show.